Boa tarde. Acho que esse boa tarde pode ser mais forte. Boa tarde. Eu estou aqui, né? Eu acho que primeiro honrada, quero agradecer a BRH. Eu sou também gestora de pessoas no grupo Pardini, atuando, né, com esses profissionais que são referência em saúde, Fred e Lucas, e também, né, com a Natália, que vem aqui falar de humanidade, que vem falar de experiências. E o que é, né, a longevidade? Nós estivemos com Ornelas hoje mais cedo, e ele falou do neto, né? E que tempo é esse? O que é o tempo? Esse tempo que se estende em termos de longevidade, mas esse tempo que está cada vez mais curto para todos nós. E para ampliar esse olhar numa nova era, numa nova dinâmica, é que a gente abre esse papo, né, numa perspectiva de saúde, de planejamento, de bem-estar. E aí eu vou deixar que cada um dos palestrantes se apresentem, né, não apenas nesse lugar profissional, mas nesse lugar humano, nesse lugar de gente, nesse lugar integral. Nós temos um programa hoje no grupo que se chama Viva a Sua Idade. E ontem, né, conversando com um time que fez as entrevistas, eu escutei algo que me marcou muito. A idade hoje, ela é a idade também que se escolhe ter, que as pessoas escolhem ter. Eu tenho jovens que escolhem ser velhos e eu tenho velhos que escolhem ser jovens. E tudo bem, tudo bem. Mas como que a gente pode, né, olhar também para a medicina, para a ciência, para a saúde, para nós, como líderes, como RHs, né, e pensar em tudo isso num viés, com um olhar e com um papel também de provocar novas construções e novos olhares. Fred, se apresenta para nós. Bom, boa tarde. Queria, em nome da Unimed BH, o qual eu tenho muito orgulho de representar aqui, agradecer a oportunidade de um debate tão rico, né? E estar de volta aqui na BRH para poder contribuir um pouco com vocês. Bom, eu sou o Fred, tá? Gosto que me chamem de Fred. Eu sou médico, eu sou obstetra. É engraçado, né, um obstetra falar de longevidade, né? Porque nós estamos no início da vida, né? E com muito orgulho de estar no início da vida. E eu tenho 52 anos, sou médico. Atualmente, tenho orgulho de estar na presidência da Unimed BH. Muito orgulho de ser filho de um baby boomer típico, de ser de uma geração que eu considero muito privilegiada, que veio do telefone discado e do orelhão para o iPhone e para a era dos aplicativos. Isso é um privilégio dessa geração, eu penso assim. E também um orgulho muito grande de ser filho de um geração alfa, que me desafia todos os dias, né? E isso é muito bacana. E eu acredito muito nessa questão de nós compartilharmos o melhor que nós temos das nossas gerações. É isso que eu procuro trazer sempre para o ambiente das quais as pessoas eu tenho o prazer e o orgulho de interagir, principalmente dentro da nossa cooperativa. Falando um pouquinho, eu sou ciclista, tá? Sou um aficionado do esporte, acredito no esporte como uma ponte de integração e com uma ponte de bem-estar, e espero estar aqui aos 75, 80 anos ainda pedalando. De bicicleta elétrica, né, gente? Porque, né, às vezes a articulação também não ajuda tanto, né? E a gente tem que entender as etapas da vida que a gente está, né? Eu acho que isso é um ponto que eu queria passar para vocês. E agradecer, a gente vai ter um tempo para apresentar depois, né, um pouquinho do nosso trabalho, mas é um prazer enorme estar aqui. Tá? Boa tarde a todos.
Boa tarde, xoxo, que vocês deram. Eu vou perguntar de novo. Boa tarde, pessoal. Agora, isso sim foi um boa tarde. Bom, meu nome é Lucas Nóbrega. Eu estou hoje presidente aqui da Fundação Libertas, né, uma entidade mineira, 45 anos de história. Um orgulho muito grande de estar representando o time de colaboradores aqui para falar de um assunto tão bacana, né, quanto a longevidade. É um tema que eu estudo há bastante tempo. Antes de vir aqui para a Libertas, eu passei 10 anos lá na diretoria da Bayer, né, da Prev Bayer, né, do fundo de pensão da Bayer, e lá eu tive a oportunidade de ver o impacto do envelhecimento, né? Aqui na Libertas a gente tem os dois chapéus, né? Não só previdência, como também saúde. Então a gente cuida das duas pontas, né? E a gente tem que se preparar para isso. Eu espero, com as provocações que a gente vai fazer ao longo do painel aqui, assustar um pouco vocês, mas assustar para bem, né? Que é assustar para a gente se preparar para envelhecer bem, para poder usufruir, né, dos anos que a medicina e que o Fred vai dar para a gente. Tá? Então, agradecer aí a vocês, agradecer muito ao convite feito aqui pela BRH para a gente bater esse papo gostoso com esse time aqui de campeões. Natália. Oi, gente. Queria agradecer ao queridíssima Dalê, porque você ser apresentada para um público que não te conhece como queridíssima já te dá muitas cartas, né? Então, eu sou jornalista por essência e podcaster, e durante 15 anos, mais ou menos, eu fui editora de moda. Eu fiz tudo aquilo que uma menina sonhou, que é trabalhar numa grande revista internacional, que é morar fora, que é estudar fora, moda. Até que meu pai teve um caso atípico de Parkinson e foi uma grande virada de chave. Eu mudei toda a minha vida para cuidar dele e, a partir dele, eu descobri o caminho da longevidade, onde eu milito hoje. Eu ganhei um nome de batismo, né, da Miriam Goldenberg, que eu imagino que boa parte aqui conheça, é a grande antropóloga do Brasil. E Miriam me batizou de militante da bela velhice. Eu acho isso a coisa mais chique do que salário alto, sabe? Então, eu sou uma militante da bela velhice. Eu realmente quero jogar a luz sobre os nossos velhos. E eu falo velhos com a maior tranquilidade, porque eu não entendo que velho é xingamento. E eu espero que, de fato, daqui a um tempo no Brasil, as pessoas pensem como eu. Estou aqui para conversar com esses caras que eu falei, gente, por que eles me chamaram? Mas, enfim, eles me chamaram, eu estou aqui. Obrigada. Boa tarde para a gente. Falar de saúde é falar de vida, né, Natália? É falar de gente. Fred, conta para nós como que a saúde, né, o que a saúde tem para contribuir, como que você, né, como um obstetra referência, como um líder à frente da Unimed BH, como vocês têm percebido essa perspectiva de longevidade e as interações da longevidade com as pessoas, com os clientes, com os pacientes? Bom, eu vou pedir 2 licenças, eu tenho uma pequena apresentação para colocar o óculos, porque, né, depois de 50 anos a presbiopia vai chegando, às vezes eu não enxergo tão fácil. Bom, vamos lá então. Eu queria, gente, começar essa provocação aqui com essa frase que é do Alexandre Calacho. O Calacho, acho que muitos de vocês conhecem, ele é um geriatra e ele é um cara que tem um trabalho fantástico, né, com longevidade do Brasil, não só do ponto de vista médico, né, do ponto de vista assistencial, mas do ponto de vista de fomentar políticas, verdadeiras políticas direcionadas ao envelhecimento. E essa frase, eu acho que ela resume muito, né? Se antes era uma corrida de 100 metros, hoje é uma maratona, né? E eu acho que é muito feliz a colocação, e esse é um desafio para todos nós, o fato de que nós estamos com um tempo cada vez mais rápido, né? A percepção de tempo cada vez mais rápida, e cada vez mais longevos. Isso é um paradoxo, mas isso também é um grande desafio e também uma grande oportunidade. Então, é nesse ponto que a gente tem que pensar. Bom, nós sabemos bem, né, que a gente tem uma outra entrega, e essa entrega já foi, inclusive, de certa forma, oficialmente já vista pela Organização Mundial de Saúde, com grandes planos em relação, grandes planejamentos e metas para 2030 em relação ao envelhecimento. E um ponto que eu acho que é absolutamente fundamental, e
que vai da ausência de doença, ou melhor dizendo, da ausência de um evento, né, o evento de saúde, que é o que muitas vezes faz com que nós todos, né, independente da faixa etária na qual nós localizamos, nós buscamos um serviço de saúde, para esse conceito que é da promoção da saúde. Então, esse é um ponto fundamental, e essa é uma filosofia que tem que estar dentro de um sistema de saúde que realmente promova, sim, saúde para promover longevidade, né, e saúde nos diferentes pontos, né. Então, nós, hoje, como atores dentro de um ecossistema de saúde que se torna cada vez mais complexo, cada vez mais desafiador para todos que estamos nessa área, é de fundamental importância que o nosso conceito hoje de trazer saúde para as pessoas não seja só de tratar eventos, mas sim de pensar em saúde como um ponto fundamental. Bom, e não só do ponto de vista de fomentar isso, do ponto de vista de assistência médica, né, de assistência à saúde, mas também de ter a responsabilidade, enquanto grandes empresas, né, nós termos grandes parcerias. Então, um ponto que tem norteado muito o nosso trabalho são parcerias que nós viemos construindo ao longo do tempo. Eu estou citando uma aqui, que é um grande estudo feito pela Fundação Dom Cabral, né, o Trendbook da Longevidade, que trabalhou 3 pontos fundamentais do ponto de vista do entendimento mais amplo do que é esse tema, que são as pessoas, que é um ponto fundamental da nossa discussão hoje, os negócios, que não estão dissociados disso, porque eles precisam ser construídos do ponto de vista de sustentar a vida, né, e o bem-estar dessas pessoas, e, claramente, a união desses todos, o bem-estar de toda a nossa sociedade. Então, esse foi um tripé da qual a Fundação vem trabalhando, e esse trabalho, na qual nós patrocinamos e trabalhamos ativamente, também tem nos ajudado a construir e nortear políticas de saúde para essa população. Quando a gente fala de longevidade, vou trazer só rapidamente alguns números. Olha para vocês verem, a MedBH ela se aproxima em torno de 1.500.000 clientes, né, é a perspectiva nossa para o final do ano de 2022, mas observem para vocês verem ali naquela primeira curva, um dos nossos desafios. Esse é o nosso desafio com o nosso olhar externo, o olhar para os nossos clientes, o olhar para as pessoas a qual nós interagimos, do ponto de vista de responsabilidade assistencial, e que nós vemos ali um crescimento de 2002 a 2022, já dão uma ordem de 67% em 10 anos da nossa clientela em populações 60 mais. Né? Você observa ali 122 mil pessoas, 122 mil pessoas já por si própria, se fosse uma operadora de plano de saúde, uma operadora de grande porte, e é maior do que a população da maioria dos municípios de Minas Gerais. Então, portanto, absolutamente, mesmo que tenhamos um universo de 1,5 milhão, temos um universo de 122 mil pessoas que precisam da nossa atenção e de políticas específicas. E, ao mesmo tempo, temos o nosso público interno, da qual nós temos aqui os nossos, trazendo aqui o exemplo dos médicos cooperados. Né? A geração de médicos cooperados da Unimed BH, ela tem 30% de baby boomers, que são, entrando um pouquinho na que o Lucas vai nos falar, a necessidade da gente planejar a aposentadoria, planejar a longevidade desses profissionais, mesmo que não estejam mais presentes na cooperativa como entes ativos, mas também entender o potencial desses colegas do ponto de vista de uma ressignificação da sua vida profissional, inclusive trazendo grande conhecimento tácito para, mesmo quando aposentados, possam contribuir como gestores, como mentores de gerações de cooperados, de médicos, de colaboradores que estão vindo e que possam ser realmente aproveitados como uma força de trabalho, não numa aposentadoria, mas numa ressignificação da sua vida produtiva. Né? Então, nós temos hoje trabalhado alguns programas também direcionados a esse público, não só direcionados à assistência, ao bem-estar dos nossos clientes, mas também aos nossos clientes internos, aqueles que são pessoas que colaboraram ao longo do tempo, incluindo aí já o nosso planejamento de carreira de longo prazo. Hoje nós estamos começando a trabalhar planejamento de carreira, dando continuidade, na verdade, ao planejamento de carreira, desde quando essa pessoa, esse stakeholder entra na nossa cooperativa já com os seus primeiros 2, 3, 4, 5 anos, né, com programas específicos em relação a isso. E, obviamente, que nós temos aí políticas específicas para a nossa população, e aí eu queria citar 3 pontos fundamentais, né, que são aí, entrando numa questão assistencial,
que são as tecnologias que a gente tem utilizado. Nós temos utilizado muito hoje, não só melhores programas de assistência, mas também utilizado muita tecnologia, muita inteligência artificial para monitorar essa população de idosos. Eu brincava um pouco antes aqui, falava um desafio importante antes da nossa conversa, antes da nossa apresentação, de que muitas vezes a população 60+, trabalha muito conceitos de inovação incremental, mas o desafio para nós é trabalhar inovação mesmo, inovar sistemas que tragam cuidado integral, sistemas que possam monitorar melhor a qualidade de vida desses idosos, para que a gente possa, né, trazê-los para uma condição de longevidade mais saudável, e não só naqueles que nós não conseguimos, de certa forma, por questões genéticas, por questões comportamentais, né, e de hábitos de vida, trazê-los para uma plenitude de saúde, poder reduzir os agravos de saúde. Isso também é muito importante, porque o cuidado com doenças crônicas, elas não podem ser negligenciadas, porque nós, mesmo em situações de maior risco, de maior fragilidade, por isso nós temos programas específicos para idosos mais frágeis, para que elas possam ter o mínimo de qualidade, para que possam viver o seu envelhecimento de forma mais sustentável, de forma mais saudável, de forma mais produtiva. E não só é importante que a gente crie políticas assistenciais, mas criamos políticas de acesso. E políticas de acesso, eu falo de ter o quê? Linhas específicas, customizações específicas, entendimento da jornada daquela pessoa e facilitar o acesso a ela, a comunicação com o meio de saúde. Né? Por isso que nós temos desenvolvido políticas específicas de call center para essas populações, customização de aplicativos, customização de programas de bem-estar, no sentido de atender às suas necessidades, sempre com, claro, a visão do cliente, do ponto de vista de seu entendimento. E lembrando uma coisa que é fundamental, 80% do que nós temos de questões relacionadas a doenças no envelhecimento estão ligadas a hábitos de vida. Então, nós precisamos pensar lá atrás. Temos que pensar em programas de saúde que atinjam a nossa população desde a vida intrauterina, eu estou entrando um pouquinho na minha especialidade, mas a gente sabe que isso hoje tem impacto na vida futura, até o seu segmento. Então, o conceito de jornada ele é muito importante, de jornada aqui, para que nós podemos facilitar essa jornada no outro ponto de vida dessa pessoa. Então, nós criamos vários programas, né? A gente tem lá o Circuito Mude um Hábito, temos lá o programa Viver Bem, e também as iniciativas que vão sair da questão saúde, como assistência médica, como assistência à saúde, para questões relacionadas a realmente pensar no bem-estar social. Não estou aqui entrando no outro ponto, mas eu queria só mostrar um videozinho que é ligado aqui a um programa do nosso instituto, para que a gente possa exemplificar o que eu quero dizer, tá? Então, essa história da Suzete e de várias mulheres aí que foram impactadas aí com um programa social específico. Melhorou muito meu estado físico, emocional, melhorei a minha saúde, diminuí meus medicamentos. Ia acontecer uma oficina de teatro. Daí o objetivo dessa oficina era melhorar a qualidade de vida das senhoras a partir dos 60 anos. Muitas senhoras que a vida não tinha sentido, ficando em casa, encontrou aqui muito apoio na casa através dessa parceria do Instituto Unimed BH com a Casa do Bem. Eu nunca imaginava que o teatro pudesse fazer tanta diferença assim, na vida das pessoas depois dos 60 anos. Para conhecer mais histórias de transformação como essa, siga o perfil do Instituto Unimed BH no Instagram e Facebook. Bom, então é isso, né? Convivência social, graças aí às políticas de saúde, graças à vacina, graças à melhora, a Suzete pode tirar a máscara, como todos nós, né? E voltar a um convívio social mais saudável, né? A pandemia, infelizmente, foi um problema para essa população, e é isso, né? O que nós pensamos hoje é essa integração, né? Não só políticas que sejam assistenciais, mas que sejam importantes para os nossos colaboradores, para os nossos clientes e para os nossos cooperados, porque eles formam a nossa cadeia produtiva, e cuidar de toda a nossa cadeia é fundamental para que a gente possa continuar tendo sustentabilidade na vida das pessoas. Espero que eu não tenha me prolongado muito, e a gente fica aí à disposição para conversar um pouco mais. Obrigado. Obrigada, Fred. Gente, eu estava com o Fred no intervalo, né, e ele disse algo
que eu achei bonito, né? Ele falou que ele provoca o time dele a se perguntar, num olhar de inovação, que tipo de inovação será importante para o futuro, pensando numa perspectiva de jornada do cliente, de jornada do paciente. E se é uma inovação incremental ou uma inovação disruptiva. E aí, na evolução da discussão, né, olha, depende, né, depende do que esse paciente, do que esse cliente deseja. Né? E essa leitura, essa inovação, cada vez mais, ela vem da escuta, ela vem desse olhar para as pessoas. E numa perspectiva de medicina integral, cada vez mais, né, a gente fala de novos modelos de trabalho, onde a gente não pensa mais nas pessoas como seres isolados, né, mas como seres que estão juntos com a sua família, com a sua comunidade, dentro, né, desse papel junto e misturado, onde a gente precisa atuar em todos esses contextos. Então, se a medicina, se a saúde, ela é integral e se cada vez mais esse paciente é protagonista nessa jornada, na sua opinião, Lucas, como que fica essa questão da autogestão da saúde em termos de possibilidades de planejamento e de bem-estar, né? Eu acho que, se é uma escolha, essa idade, essa vida, como a gente pode também se preparar para isso? Obrigado. Eu vou me permitir também fazer uso de alguns slides, pessoal. Obrigado, Fred. Eu estou dizendo que esse painel foi muito bem concatenado. Aí o Fred matou a bola, eu vou levantar e a Nath vai cortar. Né? A gente está aqui no Minas Tênis, né? Então a casa do vôlei. Você me permite ficar de pé? Eu fico agoniado de falar sentado. Bom, pessoal, eu estou aqui para falar de longevidade. Né? Mas antes eu queria me permitir falar um pouco da Libertas, muito rápido, vocês talvez não conheçam. É uma entidade que tem 45 anos de existência, né? É um fundo de pensão aqui em Minas Gerais, 41º fundo de pensão no ranking brasileiro dos fundos de pensão, e a gente tem hoje 4 bilhões sob gestão, uma entidade sem fins lucrativos, né? 13 planos de previdência e 3 planos de atenção à saúde. Então, é uma entidade muito grande, né? Convido vocês a conhecerem um pouquinho da Libertas. E nossa missão, a razão da gente existir, é levar previdência e saúde para as pessoas. E para as pessoas, não, para os mineiros. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre longevidade e vim de uma casa que a gente preza tanto por longevidade. Né? Uma coisa muito legal, a gente foi certificado com Great Place to Work, um orgulho, né, para a gente muito grande. Os nossos colaboradores, enfim, estão mega satisfeitos lá em trabalhar dentro da fundação. Esse gráfico, ele fala de envelhecimento. Né? Ele é a pirâmide etária brasileira. E ele vai mudando, né, conforme os anos vão passando. Repara que agora a gente está chegando aqui na década de 20, a gente está vivendo o tal do boom demográfico. Né? A gente tem a maior parte da população na PEA, na população economicamente ativa. Mas o Brasil é o país que vai envelhecer mais rápido no mundo. Né? A gente só não vai... Mentira, eu estou aqui equivocado. Nas Américas é o país que vai envelhecer mais rápido e vamos envelhecer mais rápido que a Europa. Só quem vai envelhecer mais rápido que o Brasil é a África. Né? E você fala, por quê, Lucas? A gente começa a ver esse formato que era de uma pirâmide virar um barril. Né? E a gente vai ter uma população lá na frente no Brasil, né, ali em 2060, 30% da população vai ter mais de 65 anos. E a expectativa de vida cada vez maior. Né? Num fundo de pensão, assim como também na autogestão, a gente tem uma profissão lá que chama atuária. Vocês já ouviram falar de atuária? Né? O atuário, quando a gente conversa com eles, eles falam, a gente sempre erra. Né? Por que eles sempre erram? Eles brincam dizendo isso. Porque a gente sempre vê que a população está vivendo mais. Né? Eu não sei de vocês, mas olha para essa notícia aqui, ó. Essa é uma notícia do Jornal do Comércio, né, do início do século passado. E quem não estiver enxergando, eu vou ler aqui para vocês. Ônibus entrou na casa, humilde, e foi atrapalhar a velhinha de 42 anos. Velhinha de 42 anos.
Isso eu estou falando no início do século passado, né? No início desse século, se você chegasse para uma mulher de 42 anos e chamasse ela de velhinha, ela iria te bater, provavelmente. Então, a gente está vivenciando um envelhecimento da população e a gente não se dá conta, porque a gente não para olhar isso. Isso acontece no dia a dia. Isso tem um reflexo muito grande, pessoal, na previdência do INSS. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, né? Esse aqui é um gráfico, é uma ilustração que quem divulgou na época da reforma da Previdência foi o Ricardo Amorim. Deixa eu ver se agora... E ele traz, de uma forma caricata, como é que era a Previdência e como é que foi idealizada a Previdência. Lá, em 1900, quando a Previdência foi criada, a gente tinha uma expectativa de vida muito pequena. Então, tinha poucas pessoas, né, aposentadas e muita gente inativa. Então, o benefício era sustentável, o INSS era sustentável. Lucas, você está me dizendo que o INSS não é sustentável? Eu preciso ficar preocupado com isso? Não, você vai receber um benefício do INSS. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, que benefício do INSS você vai receber são outros 500. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente está longe da aposentadoria. Hoje, a aposentadoria para homem é 65, né? 65. Vocês não vão se aposentar com 65. Teu filho não vai se aposentar com 65, tá, Fred? Eu tenho que dizer isso para vocês, porque a gente vai viver mais e a gente vai ter que trabalhar mais. A gente vai ter várias carreiras, né? Mas, enquanto isso, a gente tem que ficar atento, porque, olha só, essa aqui é a formatação de fato do INSS, não é a caricatura, tá aqui no cantinho, ó, 2020, eu tenho 1,5 pessoa para cada aposentado no INSS. Você fala assim, nossa, eu vou me aposentar pelo INSS, eu vou ficar bem, né? Olha o benefício médio do INSS, R$ 1.350. Né? R$ 1.350 vão pagar suas contas lá na frente? R$ 1.350 pagam aquilo que você vai necessitar? Então, você contar apenas com o INSS talvez não seja a melhor saída. E eu provoco vocês porque vocês são executivos de RH e vocês têm um papel muito forte em relação aos trabalhadores que vocês têm hoje e os trabalhadores que vocês vão vir a ter nas suas empresas daqui para frente. Né? E eu faço essa provocação para a gente não cair nesse gráfico. Olha como esse gráfico é triste. Né? Apenas 1% dos brasileiros são independentes. Eu posso perguntar para vocês se vocês querem se aposentar. Se você me perguntar, Lucas, você quer se aposentar? Não. Eu quero continuar trabalhando, eu quero dar aula quando eu tiver com mais de 60, com mais de 70, eu quero continuar fazendo meus hobbies, eu não quero me aposentar, eu não quero parar. Mas, para isso, eu vou estar dentro daquele 1%. Que eu trabalho por diversão, por hobby, porque os outros 25% que estão ali não pararam de trabalhar, não é porque querem, é porque precisam. Isso é doloroso, né? Isso dói. 46% dependem de parentes e 28% dependem de caridade. Então, a reflexão para a gente se preparar para essa longevidade que está vindo. Dentro daqueles slides que eu passei ali, que mostra a velhinha de 42 anos, eu ia trazer um outro GIF para vocês, que é da National Geographic, e fala que a pessoa de 120 anos já nasceu. Poxa, Lucas, a pessoa de 120 anos já nasceu, mas eu não nasci agora, eu já nasci há 30, 40, 50 anos atrás, então meu bonde já passou, é isso? Não! Tem outros especialistas que falam que se você chegar em 2034, eles vão declarar a morte da morte. Vão curar o câncer e vão curar as doenças degenerativas, Alzheimer e Parkinson. Caramba, só vai morrer de tiro, né? Atropelado por um caminhão. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? E aí eu faço as minhas provocações finais, devolvendo a bola para a Rúbia, né? Quais são essas provocações que eu queria fazer aqui para vocês? Pronto. O brasileiro não sabe poupar. 61% do brasileiro não guarda dinheiro de forma alguma. Essa pesquisa não é do Lucas, não é da Libertas, é da Ambima, tá? Então, quando a Ambima vem e fala, a Associação Nacional de Mercados de Capitais vem e fala que só 61% poupa, vocês poupam, pessoal, né? É importante poupar, né? E a gente, enquanto empresa, a gente tem que ajudar
os nossos colaboradores a poupar. Outro dado assustador, há um alto índice de afastamento no trabalho por doença mental ligada ao estresse de endividamento. Dinheiro é tabu, é feio falar de dinheiro, né? Mas quando a gente põe uma coisa como tabu e não discute, né, ela acaba virando um grande problema. A gente tem que trazer o tabu para a discussão, né? Até muito tempo atrás, falar em diversidade era um tabu. Hoje está na pauta nossa, né? Graças a Deus. Talvez o dinheiro tenha que entrar na pauta das empresas de vocês. E a educação financeira que faz isso. É para a gente se preparar para viver mais. Por isso, produtos de capitalização compulsória ajudam o colaborador. São fatores inibidores de consumo. Eu não sei quem de vocês aqui tem previdência privada. Não precisa ser da Libertas, tá? A FIENG tem a Mais Previdência, a Vale tem a Valia, né? A Anglo-América tem previdência privada aqui em Minas. Então, grandes empresas costumam ter previdência. Talvez algumas das empresas de vocês, infelizmente, não tenham, mas vale a pena refletir para ter. Por quê? Quando eu falo que previdência é um fator inibidor de consumo, que é você se paga primeiro, você se paga para receber isso lá na frente com um benefício. Porque nós, e eu não sou diferente de qualquer pessoa, eu fico tentado quando sai o iPhone 17, eu não sei que número que está agora, em comprar um iPhone novo, né? A gente fica tentado quando sai aqui, vai lá no Diamond andar e vê uma loja com a promoção, entra lá e vai querer comprar, né? Então a gente tem que guardar dinheiro e a gente, enquanto empresa, pode ajudar os nossos colaboradores nisso. E minha provocação final vai no sentido de nós, enquanto empresas, se nós estamos preparados para a longevidade. Eu vou falar uma coisa assustadora. Eu trabalhei na multinacional alemã de grande porte lá em São Paulo. Não vou falar o nome, mas eu falei que eu trabalhava na Prev Bayer. Então, eu não vou falar o nome da empresa, tá, pessoal? Mas ela tinha uma política até 2012 que se a pessoa chegava com 60 anos, era demitida. Para uma pessoa com mais de 60 anos, em 2012, ficar dentro dessa companhia multinacional alemã, tinha que mandar uma carta para a Alemanha, para o alemão lá autorizar o brasileiro com mais de 60 anos a ficar na empresa. Isso mudou, graças a Deus. Hoje tem várias pessoas com mais de 60 anos na empresa, né? Mas quantas das empresas de vocês não fazem isso de forma velada, né? Então fica a reflexão de onde está também a diversidade etária nas empresas, né? Quantas pessoas não olham para o executivo de 50, 60 anos e falam: ih, tá velho, né? Já passou o tempo desse daí. Não, a gente vai viver muito. A gente tem que trazer essas pessoas para dentro das nossas empresas e se preparar para isso. E a gente precisa fazer o PPL, que é o Programa de Preparação para a Longevidade. Porque, turma, a gente vai viver mais. E que bom que a gente vai viver mais, mas a gente tem que se preparar para isso. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Eu já vou passar aqui a bola para a Natália, mas, gente, dentro de uma perspectiva de diversidade e inclusão, eu acho que fica aí essa grande provocação, né? Como que estamos olhando para esse contexto, né, com novas possibilidades, dentro de uma nova dinâmica. Como estamos lidando com o etarismo, né, dentro das nossas organizações. Como que estamos, de alguma maneira, ampliando o nosso olhar para além das organizações? Será que eu estou olhando, né, para a família desse colaborador ou colaboradora que ou tem, pode ser, né, que ele cuide de alguém em casa e eu atrelo isso a um novo modelo de trabalho, a essas novas necessidades? Ou que tipo, Natália, né, de história, você que é jornalista, produtora de conteúdo e que viveu essa experiência tanto pessoalmente quanto aí agora nas suas interações, que histórias você tem para nos contar e que histórias precisamos contar? Uou! Vocês têm tempo, gente? Vocês têm lenço? Não, mas tem muita história divertida também. É que normalmente são emocionantes, né? Eu falo que a fala do velho, ela tem uma pausa entre uma palavra e outra. Tem alguma coisa na fala do velho que emociona a gente. Quando eu criei o Conversa de Vó, lá no comecinho da pandemia, eu apresentei para uma equipe de marketing da Araújo, na época.
e a pessoa que estava do outro lado, numa call, todo mundo mascarado, saiu uma lagriminha dela. Eu falei, nossa, esse negócio é potente. Eu não tinha noção que era tão potente. Mas as histórias são maravilhosas, né? E, assim, se tem alguma coisa que a gente pode dizer que houve de bom nesses 2 anos, né, foi que os velhos saíram do quartinho do lado e foram, de repente, para o TikTok, né? Foram para as redes sociais. Eu conheço idosos, velhos, de 80, 90, que, de repente, tiveram um aumento na sua renda inesperado, porque hoje fazem influência para grandes marcas nacionais, né? Então, eu tenho, por exemplo, Dona Dirce. Dona Dirce é uma mineira de 73 anos, lá de Uberlândia, que tem um buffet. Dona Dirce virou grande amiga, assim. E ela alugava a casa, né, e fazia fralda. Ela tem umas máquinas e ela faz fraldas descartáveis, enfim, se virava, fazia 300 coisas ao mesmo tempo. Hoje, talvez, é a influencer 70 mais bem paga do Brasil, né? A gente fez uma viagem recente para o interior de São Paulo para gravar um programa sobre comida de vó, porque, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que não tem nada mais afetivo que a avó e vô, né? Que velho, né? E aí, Dona Dirce me contando o que é a rotina dela de 2 anos para cá, né? Que ela nunca tinha saído do Brasil, quer dizer, a vida dela mudou. E Dona Dirce vai viver 120. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhadinha, Dona Dirce Ferreira, aí nas redes sociais. Eu não fiz uma apresentação, mas fiquei pensando aqui. Todo mundo que está nessa plateia pode ver o que eu posto no meu Instagram, por exemplo, que seria perfeito para ilustrar minha fala, né? Então, se vocês puderem me seguir aí, Natália Dornelas, com 2 L's, o Dornelas. Mas, sério, o que eu tento fazer lá é levar um pouco de velhice mesmo para as redes sociais, né? Redes sociais que estão cada dia mais jovens, ou querendo acompanhar o pique da geração Zênnial, e, de repente, um vídeo de um idoso de 106 anos, que a vida inteira nadou e que hoje, para pular no mar, ele precisa da ajuda do filho. Esse foi o vídeo que eu postei sábado com Miriam. A gente faz umas collabs, a Miriam Goldenberg, de quem eu falei lá no comecinho, né? Eu disse que ela é uma grande antropóloga do Brasil, mas eu tenho que me explicar melhor. Ela é uma grande antropóloga do envelhecimento, talvez as maiores pesquisas de longevidade no Brasil, e algumas das obras que mais chegaram ao público, né, que se tornaram mais populares sobre o assunto longevidade, que é um assunto novo, né? A própria palavra longevidade ainda gera um estranhamento grande. Eu lembro que no começo que eu comecei a falar do que eu estava fazendo agora, depois de 15 anos sendo uma editora de moda, e eu falava, eu agora sou uma jornalista de longevidade. Não existe essa carreira ainda, né, para começar. E aí eu vi que as pessoas não entendiam. Então, dependendo do contexto onde eu estou, eu falo, eu sou jornalista de vó, entendeu? Porque aí, naturalmente, a pessoa vai ficar super familiarizada, vai me contar um caso, vai mostrar uma foto, né? Mas a Miriam tem livros maravilhosos, e um deles, talvez o mais recente, é A Revolução da Bela Velhice, né? Em que ela fala justamente disso, de a gente ressignificar a velhice, pois vamos viver mais. E se a gente se atenta para isso, eu já fui ao geriatra aos 42 anos, e hoje sou uma velhinha de 46. Mas quando eu era uma velhinha de 42, eu fui a um geriatra, pois eu tenho um pai que morreu com Parkinson e uma mãe que morreu com ela. E eu tenho expectativa de ficar um pouco tempo, mais do que eles ficaram na Terra, né? Então, eu estou me cuidando para isso, e eu acho que é isso, né? A longevidade, ela está disponível, mas ela tem que ser batalhada, como grandes coisas que a gente tem na vida e que vai ganhando os relacionamentos. Acho que a longevidade também parte muito do seu estilo de vida, não só da sua genética. Isso é número, né? Eu não sou boa com números, mas aparentemente só 20% tem a ver com a sua genética, e o resto é muito mais seu estilo de vida. O que você pensa, né? O que você traz para dentro do seu corpo. Mas eu tenho histórias maravilhosas. Eu falei aqui de Dona Dirce, mas eu tenho aqui em Belo Horizonte, seu Miura, 93 anos, um imigrante japonês, que, quando se aposentou, falou, não vou parar. E ele resolveu plantar cerejeiras por todo o território brasileiro,
porque ele se sente muito grato pelos brasileiros terem recebido os japoneses no Brasil da forma que eles foram recebidos lá em 1920, né, na década de 20, 30. E o seu Miura já distribuiu mudas de cerejeira por 70% do território brasileiro. Não satisfeito, ele fez amizade com uma pessoa que levou uma muda de ipê amarelo para o Japão. Você não entra no Japão com planta, com bicho, com semente, mas ele deu um jeitinho. E o ipê amarelo chegou no Japão, porque ele queria fazer essa troca. Ele queria que os japoneses tivessem um ícone do Brasil e nós tivéssemos um ícone deles. Esse é seu Miura. Ele tem 93 anos, está super disponível para conversar. Ele mora aqui no Jardim Canadá, não, no Morro do Chapéu. Tem também um Instagram, Miura Cerejeiras. E o objetivo de vida dele é que a gente tenha, no mês de julho, uma semana cor-de-rosa, né, que é quando as sakuras ou cerejeiras florescem no Brasil, especificamente. E ele diz que só morre quando ele cobrir 100% desse território, né? Então, eu tenho muitas histórias como essas. Eu tenho histórias internacionais. Esse senhor aí de 105 é um americano. Ontem eu escrevi sobre Mike Friedman, você falando de maratona, de exercícios. Ele, com 99, ele entendeu que ele estava correndo todos os dias 8 quilômetros, então ele ia passar a correr só 4 dias por semana, 8 quilômetros, para não cansar muito, porque ele faz canoagem, ele faz outras coisas, sabe? Daí ele deu uma diminuída, mas ele está aí. É claro que eu sei que essas pessoas não são a regra, mas eu prefiro mirar nelas do que nas exceções, do que nos problemas, porque eu tendo a ser uma poliana, né? Mas, olha, eu ficaria aqui contando muitas histórias, né, gente? Mas sério mesmo, se vocês têm interesse nesse assunto, meu Instagram é bem legal. Tem muitas dessas histórias. Seria bom aqui um bom cafezinho com pão de queijo, né? Essa conversa iria longe. E, Natália, você trouxe algo importante, que é esse ressignificar a velhice, né? E está trazendo, eu acho que o Fred também no vídeo, o Lucas, quando ele trouxe ali a pirâmide, quando a gente olha para o futuro, de que velhice pode ser vida, né? Eu estou aqui com 48 anos hoje, velha, e num momento super especial da carreira, e eu queria só nesse ressignificar, para a gente finalizar essa provocação, né, a se pensar nesse tema, que tem um link com diversidade, mas tem também um link com o nosso papel, né, em termos de provocação, de impacto social, né, e de expandir também, como empresas, como organizações, como podemos, né, olhar para todo esse novo contexto, essas novas perspectivas, também nos implicando. Eu acredito muito que transformar é se implicar, né? E cada um de nós pode, de alguma maneira, provocar, seja na liderança, seja no papel de RH, seja na medicina, no empresariado. E para terminar, né, esse papo, que a gente realmente ficaria aqui, vou pedir para colocar um vídeo de 1 minuto para a gente terminar esse papo olhando para a velhice como vida e nessa perspectiva também social e de sustentabilidade. Obrigada, gente. Idade para mim é vitória. 71 anos. Só parei de trabalhar por causa da pandemia, porque senão estava trabalhando na casa dos outros até hoje. Eu gosto de um torresmo, chuchuzinho com quiabo, um angu. Hoje a gente já não faz mais essas travessuras assim nos 17, nos 15 anos, né? Mas a gente ainda tem um pique ainda para pegar uma festa só. Sabe muito bem, né? Que a gente quando pinta, né? Dá 130, né? Um sorriso negro, Um abraço negro. traz felicidade, nego sempre. Não pensei em velhice, não, menina. Olha que eu tô com 71 anos. Se eu for lá até nos 90, assim, com esse pique, misericórdia, só vai dar.